Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo 13. Assim está escrito: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O escritor desta epístola traz uma realidade de que diante de Deus nada se esconde. Não há nenhuma coisa sequer que fique encoberta diante de Deus. As coisas ficam escondidas diante das pessoas, porque elas não têm o que Deus tem. Porque a Bíblia afirma claramente a onisciência de Deus, ou seja, o poder de saber e conhecer todas as coisas. Deus não somente tem em si a onisciência, mas ele tem também a presciência. O que é a presciência? Ele sabe o fim antes do começo. Nós, às vezes, não sabemos nem o começo, nem o meio e nem o fim. Porém, Deus, na sua presciência, já conhece o fim de todas as coisas. E na sua onisciência, ele conhece tudo. E quando nós encontramos que a Bíblia afirma a onisciência de Deus e a sua presciência, e o escritor traz ao nosso entendimento, dizendo que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Pode procurar o lugar aonde quiser, não terá resultado quando o objetivo é esconder-se da presença de Deus. Por quê? Como onisciente que ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Por quê? Porque ele nos formou. Tudo que há em nós foi feito no consentimento e na permissão de Deus. Então ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece as nossas ações, os nossos comportamentos, atitudes que temos. Portanto, tudo em nós não é desconhecido diante do Senhor. Ele conhece e conhece profundamente a cada um de nós. Ele sabe o que pensamos, ele sabe como agimos dentro de determinado pensamento, ele sabe como nós nos sentimos em algumas situações, ele sabe como nós praticamos as nossas ações e, a partir disso, nós temos ainda uma consciência. E a consciência é uma testemunha de Deus na nossa vida. Ela sempre vai agir nas nossas ações, seja elas por pensamentos, por sentimentos ou por ações. Ela vai aprovar ou reprovar. E, no entanto, acima da consciência, há um Deus que nos contempla e que nos vê. Nada foge ao olhar de Deus. Então, a semelhança de Adão, quando tinha a felicidade de estar na presença de Deus e desfrutar desta alegria e comunhão, quando ele percebeu que desobedeceu, desagradou a Deus, a sua consciência lhe acusou. Os seus pensamentos ficaram agora turbulentos. Os seus sentimentos foi de tristeza, de medo. E qual foi a ação de Adão quando reconheceu ter desagradado a Deus? Procurar esconder. Mas esconder-se aonde? Nas árvores que havia no jardim. E quando Deus aparece e chama-o, ele não responde. Ele não se apresenta. E Deus diz: Adão, onde estás? Esta voz de Deus foi tão penetrante, tão profunda e vibrante, que ela tocou as entranhas de Adão, mesmo diante do medo,
diante da tristeza e diante do desejo de se esconder da presença de Deus, ele não pôde permanecer por mais um segundo sequer. E aquilo tocou nele e moveu-o. E ele então pôde reconhecer que não havia como se esconder da presença de Deus. E o que foi que ele respondeu? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo e escondi-me. E Deus disse, e ele disse, e escondi-me porque estava nu. Então Deus diz a ele: quem te mostrou que estavas nu? Aí ele então relatou. O Senhor disse: comeste tu da árvore que disse que não comesse? Ele disse: a mulher me deu. Perguntou a mulher: a serpente me enganou. Então Deus, na sua justiça, sentenciou a serpente, Adão e a mulher, pensando que poderiam se esconder dos olhares de Deus. Não puderam, não tiveram esse triunfo diante de Deus. Tiveram que se mostrar como estavam diante de Deus. E aqui mostra claramente que não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas. Não há nada que esconda as pessoas e os seus atos da presença de Deus. E o salmista afirmou no Salmo 33, os versos 13 e 14, está registrado assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Então o salmista afirma que o Senhor está vendo a todos. Ele olha dos céus para a terra e está vendo a todos. Ninguém está excluído do olhar de Deus. Ninguém consegue se esconder do olhar de Deus. E o outro salmista, no Salmo 139, os versos 7 a 12, está escrito assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então veja o que o salmista diz, que ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esconder da presença de Deus, do olhar de Deus. Não tem, é impossível isto acontecer. No entanto, o que nós observamos é as pessoas querendo se esconder de toda a maneira. Pode esconder-se, como eu disse, das pessoas iguais a eles, humanos aqui da terra, limitados. Pode esconder em uma situação, em outra. As coisas ficam às escondidas. Porém, nada fica escondido para sempre. Tudo terá um tempo certo de ser revelado. Então, a palavra de Deus nos afirma que nada há encoberto e nem oculto diante do Senhor nosso Deus. Veja o que Lucas escreveu no Evangelho de Jesus, capítulo 12 e o versículo 2. Ele deixou registrado assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto,
nem oculto que não haja de ser sabido. Nada, nada. Quando diz nada, não existe uma mínima possibilidade de alguma coisa estar escondida e oculta diante do Senhor. Mas que tudo isto haverá um tempo em que isto será descoberto, será manifesto, será revelado, será demonstrado diante de todos. Marcos, no Evangelho de Jesus, ele deixou escrito no capítulo 4 e o versículo 22 o seguinte: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então aqui nós observamos a confirmação da palavra de Deus de que nada há encoberto diante do Senhor nosso Deus que não haja de saber-se, e nada ficará escondido para sempre. Então, o que afirma a palavra é: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Então, o que afirma a Escritura? Que não tem como se esconder da presença de Deus, não tem como fugir do olhar de Deus, mas que tudo o que fazemos, pensando que estamos à oculta, um dia será descoberto, será revelado. E a Escritura afirma que haverá um dia em que nós deveremos nos apresentar diante de Deus para tratar com ele a respeito dos nossos feitos. Nós vamos dar conta dos nossos feitos, do que falamos, do que fizemos e do que pensamos. O próprio Jesus disse: toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, quer seja bom, quer seja mal. Então, quando nós atentamos para este ponto, nós vamos entender que não tem como se esconder da presença de Deus. Agora pensamos um pouco. Quantas vezes as pessoas aqui na Terra fazem as coisas de maneira oculta, com propósitos desconhecidos de terceiros, mas que, na verdade, a pessoa alimenta no seu coração algum pensamento, algum desejo contrário ao propósito e à vontade de Deus, e, portanto, às vezes agem de determinada maneira e depois se esconde como que se nada aconteceu. Eles agem à semelhança do gato. Quando mexe com ele, ele logo mostra as suas unhas e arranha as pessoas. Depois, quando você vai olhar, você não encontra a unha dele, você não enxerga visivelmente até que vá lá e descubra, porque ela está escondida. Assim são as pessoas. Na prática dos seus erros e dos seus pecados, eles acham que podem esconder tanto das pessoas quanto do próprio Deus, e que o tempo se encarregará de apagar todas estas coisas. O tempo não apaga nada. Tudo ficará em reserva, guardado até o dia em que o Senhor nos chamar para este acerto, esta prestação de contas, e então será revelado o que por tanto tempo esteve escondido no nosso coração. As motivações que nos levaram a agir daquela maneira. E nós olhamos nos nossos dias quantas vezes as pessoas fazem as coisas e ninguém nem sequer percebe. Mas chega o momento em que aquilo se revela, se descobre e se torna manifesto. E aquela pessoa que tinha tanta credibilidade cai no descrédito, cai na miséria. Por quê? Porque era alguém que tinha uma aparência, mas que agia de maneira contrária, e tudo aquilo estava escondido no coração, escondido das pessoas, porém não de Deus.
de Deus ninguém se esconde. E isso nós observamos. E quando se descobre, as pessoas começam a jurar por tudo que não falaram, que não fizeram, que aquilo não existe, que é uma acusação infundada, que é uma calúnia, que é a pessoa querendo prejudicar o outro. Mas, na verdade, diante de Deus, não tem desculpa. Diante de Deus, as coisas estão nuas e patentes. Com ele não tem contra-argumentação de dizer, Senhor, eu não fiz, o Senhor está equivocado, foi outro, não fui eu. Não, com Deus não haverá nada disso. Deus sabe tudo, na sua onisciência e presciência. Ele nos vê a todos e a todo instante. Não existe um único lugar, conforme lemos aqui nas Escrituras, onde podemos nos ocultar da presença de Deus. Então a Bíblia afirma claramente que não há nada encoberto diante de Deus. Por quê? Ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos, sentimentos e ações. A semelhança de Adão, ninguém pode se esconder da presença de Deus. O salmista afirmou que Deus olha dos céus e está vendo a todos. O outro salmista disse que não adianta fugir, seja para o céu, seja para o inferno, aonde for procurar esconderijo, os olhos de Deus estão lá contemplando. E a palavra de Deus nos afirma que não há nada encoberto que não haja de saber, de ser descoberto, de ser revelado. E que haverá um tempo que tudo se tornará claro, aberto, diante de todos. E chegará o dia em que seremos chamados para prestarmos contas diante de Deus da nossa ação, do nosso pensamento, do sentimento que ocultamos e procuramos esconder, mas que não adianta nada. Então, se não adianta, é melhor viver com transparência diante do Senhor, com fidelidade, temor, obediência, pureza e verdade. Se descobrirmos alguma coisa no pensamento, nas ações ou no sentimento, que procuremos imediatamente nos aproximar de Deus e resolver esta situação. E não procurar escondê-la, porque chegará o dia em que não haverá tempo de resolver. Seremos, então, confrontados com os nossos atos e as coisas que fizemos e procuramos esconder e receberemos as consequências de ter escondido aquilo que estava a descoberto diante de Deus. Então, vamos refletir. Quem sabe você hoje está vivendo uma vida escondida, escondendo-se de tudo e de todos, escondendo tantas coisas neste coração e nesta mente, procurando dar a entender que ninguém sabe, ninguém conhece, mas eu quero lhe advertir e afirmar, Deus conhece tudo. E é com ele que eu e você vamos ter que tratar de tudo o que nós fizermos, seja as claras, seja as escondidas. Deus nos chamará e nós devemos dar conta de todos os nossos feitos. Se isto está por acontecer, então não vamos esperar o dia final, o dia de estar na presença dele, respondendo pelos nossos feitos. Mas vamos procurar agora refletir e tomar as decisões corretas e tirar de nós tudo aquilo que procura nos enganar, trazendo-nos o pensamento de que podemos esconder algumas coisas de Deus. Não podemos esconder nada da presença de Deus. Certifique-se disto, tome posicionamento e melhoremos nosso relacionamento, principalmente diante da presença de Deus, sem ter nada escondido diante dele. Quando com Deus estamos corretos, certamente seremos também corretos com as pessoas à nossa volta. Pense, reflita sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.